Está cedendo a palavra aqui. Bom, então eu vou... Não vou tirar o presidente. Vocês me façam uma parte, por favor. Isso. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ilustres pares nesta Casa Legislativa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Câmara, meus cumprimentos. E é com alegria e esperança que retorno a essa Casa Legislativa depois de 4 anos dedicados de trabalho junto ao governo do Estado de Minas Gerais, junto ao governador Fernando Pimentel, um mandato de resistência democrática. É isso mesmo, senhores e senhoras parlamentares. Aqui estou mais uma vez para resistir a todos os retrocessos contra a vida do povo brasileiro. Estamos no momento ímpar da vida nacional, na medida em que as eleições de 2018 alçaram representantes do povo para o Congresso Nacional e à frente de alguns executivos estaduais e do Executivo Federal, pessoas que se dizem representantes da nova política. Mas esta política se revela aos poucos nada mais, nada menos do que a repetição de velhas receitas liberais que destroem o estado de bem-estar social, aprofundam o individualismo, o egoísmo e, consequentemente, produzem uma sociedade mais desigual e injusta. Um exemplo deste movimento é a tão propagandeada reforma da Previdência. Nós já defendemos em alguns momentos da história ajustes no sistema previdenciário brasileiro, mas o que estamos a assistir, senhores e senhoras parlamentares, não é uma proposta de reforma, mas uma proposta de destruição da previdência social no país. Esta proposta não merece prosperar, pois não importa em um ajuste ao sistema previdenciário brasileiro, mas importa na sua destruição. Vejamos o que ela faz. Desconstitucionaliza as regras da Previdência. Acaba com a proteção social de milhares de idosos. 3, obriga-o a um sistema de capitalização. 4, aumenta o tempo mínimo de contribuição para se ter acesso ao benefício previdenciário. 5, aumenta o tempo e a forma de contribuição para a aposentadoria rural. 6, impõe regras de transição extremamente duras. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, se me permitem aqui, gostaria de comentar brevemente cada um desses pontos. O primeiro deles é retirar da Constituição Federal as regras previdenciárias. Isso significará, se aprovado, um retrocesso às garantias individuais do cidadão brasileiro, desconstruindo a lógica do bem-estar social estatuído desde a Constituição Cidadã de 1988. A segunda questão, senhor presidente, acabar com a proteção social de milhares de idosos. Ora, senhores e senhoras parlamentares, reside aqui talvez a face mais perversa dessa malfadada proposta, uma vez que no Brasil, ao idoso e ao portador de deficiência em situação de vulnerabilidade social é garantido o mínimo necessário para sua sobrevivência através de um salário mínimo. Ao contrário de se reduzir a proteção social, dever-se-ia ter um projeto que ampliasse a renda mínima necessária à sobrevivência nesta fase tão importante da vida humana. A terceira questão, que é obrigar a capitalização. Isto só interessa ao sistema financeiro. O presidente Jair Bolsonaro esteve recentemente no Chile. Deveria Sua Excelência, ao invés de exaltar a mais sangrenta das ditaduras da América Latina,
ter se atentado ao resultado da política previdenciária de capitalização, iniciada na ditadura daquele país, aonde se tem hoje 40% dos idosos abaixo da linha da pobreza e 74% deles vivendo com até um salário mínimo, e ainda com os fundos previdenciários sendo geridos por bancos norte-americanos. Será esta a resultante que deseja o senhor presidente da República? Se assim o quiser, não estará sintonizado com o que é melhor para a maioria da população brasileira. Concedo a parte ao ilustre deputado Paulo Guedes. Deputado Odair Cunha, primeiro quero te parabenizar por trazer novamente à tribuna dessa casa um assunto tão importante para o povo brasileiro. E nós temos que ficar atento a tudo o que está acontecendo aqui, nesses quase 100 dias de completo desgoverno no nosso país. Esta reforma da Previdência, deputado Odair, como você acabou de dizer, ela fere o trabalhador brasileiro e nós não podemos admitir. Você é um deputado do sul de Minas Gerais e eu estou no outro extremo, no norte do estado. Para você ter uma ideia, deputado Odair, esta reforma representa praticamente o sucateamento total das cidades mais pobres, como as da minha região do norte e do Jequitinhonha, como de todo o nordeste do país. A Previdência Social paga hoje aos trabalhadores rurais, representa quase 3 vezes o fundo de participação de todos os municípios da região que eu atuo. Ou seja, se essa reforma for aprovada, nós teremos uma quebradeira generalizada. Teremos que fechar as prefeituras, os municípios e o comércio de toda aquela região. É como se fosse um atestado de morte para todos os municípios mais pobres brasileiros. Por isso, quero te parabenizar por trazer em sua fala, em seu discurso, esse assunto aqui. E quero também dizer a você que nós estamos rodando. Esse final de semana, fui em mais de 10 cidades do Vale do Jequitinhonha. Estamos mobilizando toda a sociedade para também sensibilizar os deputados dessa casa. Não podemos admitir que os bancos, mais uma vez, que os poderosos venham impor os seus interesses aqui nessa casa, fazendo com que esta casa, mais uma vez, penalize os mais pobres, penalize as regiões mais carentes do nosso país. Por isso, parabéns, deputado Odair, estamos juntos nessa luta contra a reforma da Previdência, contra o completo desgoverno que toma conta do nosso país. Muito obrigado, deputado Paulo Guedes. Concedo a palavra aqui ao deputado Rui Caro Falcão. companheiro deputado Odair, Vossa Excelência desfia um rol de maldades e crueldades com tanta propriedade que eu não sei como o governo insiste em prosseguir para esfolar o povo brasileiro. É uma determinação tão grande, é um fanatismo tão grande, que eu tenho dito, colega Odair, que eles transformaram a reforma da Previdência numa questão de fé e parecem ver a reforma da Previdência como se fosse a reforma da Providência. Obrigado, deputado Rui Falcão, deputado Paulo Guedes. Ambos enriquecem a minha reflexão nesta tarde e acrescento o quarto item, que é aumentar o tempo mínimo de contribuição para se ter acesso ao benefício previdenciário. Isso significará excluir milhões de brasileiros da possibilidade de se ter um final de vida minimamente digno. Falo isso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, porque hoje temos 50% dos trabalhadores deste país na informalidade. Na época do PT, você era favorável? Agora Isso significará condenar essas pessoas a uma situação de indigência. Quinto ponto que trago, logo concedo a parte ao deputado Reginaldo Lopes. O quinto ponto que trago, presidente,
é aumentar o tempo e a forma de contribuição para a aposentadoria rural. Isto é não reconhecer o Brasil rural que somos. É ignorar que a face mais perversa da exclusão social se dá no campo deste país e que tão precocemente inicia sua atividade laboral. Se esta medida prosperar, teremos um Brasil rural idoso, excluído de condições mínimas necessárias à sobrevivência humana. Concedo a palavra ao ilustre deputado Reginaldo Lopes. Obrigado, deputado Odair Cunha. Quero te parabenizar pelo excelente, extraordinário pronunciamento. Esta matéria que Vossa Excelência traz para esta casa, no seu grande expediente, é a matéria mais importante para a vida do nosso povo. A matéria da reforma da Previdência. Nós temos que debater com a sociedade brasileira e mostrar para a sociedade brasileira, mais uma vez, que, lamentavelmente, parte das elites brasileiras nunca colocaram o povo no orçamento público e agora querem tirar da Constituição de 88, e é um grande equívoco de parte das elites, em especial parte dos empresários brasileiros. Até porque grande parte do empresariado que produz, para aquele que não é especulador, que não é do sistema financeiro, tirar 1 trilhão da economia brasileira em 10 anos é criar mais um obstáculo para a retomada do desenvolvimento econômico brasileiro, porque, de fato, são os pobres que consomem nesse país, e esta reforma da Previdência acaba com o mercado interno já tão abalado, pelos quais 30 milhões de brasileiros e brasileiras sem renda. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns. Nós temos que ocupar as ruas, convencer o povo brasileiro e retomar um diálogo com parte do empresariado brasileiro para mostrar que esta reforma da Previdência prejudicará muito a economia brasileira. Parabéns. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Também a vossa fala enriquece nosso debate aqui. O sexto ponto que trago, presidente, é que impor regras de transição extremamente duras penaliza os trabalhadores da ativa e desconsidera a lógica existente em nosso sistema previdenciário, que é o da solidariedade, onde prevalece um pacto geracional. Nele, os trabalhadores de hoje contribuem para o pagamento dos trabalhadores de ontem. Qualquer regra de transição deve levar em conta uma geração. Qualquer proposta fora disso é subverter o pacto estatuído até aqui e impor um empobrecimento aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Senhor presidente, ilustres pares, o combate aos privilégios que ainda restarem em nosso sistema previdenciário, em especial nos regimes próprios da União, dos estados e dos municípios, não serve de justificativa para o desmonte da Seguridade Social em nosso país. Uma verdadeira reforma da Previdência deveria focar na retirada de privilégios, no combate à sonegação e fazer com que o país voltasse a crescer, gerando emprego e distribuindo renda. Concedo a palavra ao nobre deputado Alexandre Padilha. Querido deputado Odair Cunha, ouvindo o seu pronunciamento na defesa dos direitos da maioria do povo brasileiro, me lembra aqui quando o senhor foi relator do Fundo Nacional de Habitação e de Interesse Social nessa casa. Primeira iniciativa popular aprovada nessa casa, o senhor foi o relator do fundo, que foi na prática o embrião do Minha Casa Minha Vida. Foi o primeiro passo durante o governo Lula para construirmos Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, deputado Odair Cunha, o que nós vemos do atual governo é a paralisação das obras do Minha Casa Minha Vida. Milhares, milhões de pessoas na expectativa da sua casa. Não só Minha Casa Minha Vida. Ontem saiu a notícia da paralisação da farmácia popular. Das pessoas que têm hipertensão, têm diabetes, tomam medicamentos de forma contínua, indo atrás do remédio da farmácia popular e não podendo receber essa medicação pela irresponsabilidade do Ministério da Saúde. O governo Bolsonaro maltrata os pobres, como o senhor está falando na proposta de destruição da Previdência Pública. Tudo bem, deputado Alexandre Padilha, para corroborar Vossa Excelência, é bom lembrar, Vossa Excelência lembrou de um episódio importante da minha vida parlamentar aqui nessa casa, mas tive outro ainda, logo no início do governo do presidente Lula,
quando tive a oportunidade de relatar a medida provisória que criou o programa Bolsa Família. São programas importantes que diminuem a desigualdade social no nosso país. Mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista das políticas públicas, de seguridade social do nosso país, de enfrentamento da pobreza no nosso país, o ataque à Previdência Pública é o mais perverso, o mais perigoso de todos o que nós assistimos até agora. Ora, senhores e senhoras parlamentares, os efeitos mais perversos e nefastos da decisão que viemos a tomar quando da votação desta PEC serão sentidos daqui a 40, a 30, 40 anos. E aí, ao final, senhor presidente, quero fazer outro registro aqui, não menos importante. Quero saudar a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que lançou a campanha da fraternidade deste ano com o lema Fraternidade e Políticas Públicas. Com o lema serás libertado pelo direito e pela justiça. Pois bem, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, os bispos do Brasil há um ano anteviram o que estaríamos a viver em nosso país. Nunca uma política pública tão importante para os mais pobres foi atacada de morte como a Seguridade Social está sendo destruída pela PEC 06 de 2019. Esta campanha da fraternidade há de mobilizar e conscientizar os milhões de brasileiros sobre o que está a ocorrer em Brasília. Um verdadeiro desmonte do nosso sistema previdenciário. Ora, senhores e senhoras, se queremos um Brasil mais justo, solidário, que garanta aos seus filhos as condições mínimas para uma vida digna, haveremos de nos mobilizar e impedir o avanço e aprovação de uma proposta dessa natureza, que, com certeza, produzirá uma legião de idosos e idosas miseráveis nos campos e cidades desse nosso imenso país. Concedo a palavra ao nobre deputado Enio. Obrigado, nobre deputado Odair Cunha. Quero parabenizar a intervenção de Vossa Excelência e, em especial, esse destaque que Vossa Excelência deu agora a nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em relação à reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, ela vem acentuar a miséria nesse país, fazendo com que as trabalhadoras e trabalhadores trabalhem muito mais e aposentem-se com muito menos. Mas um aspecto que é muito pouco dito, além da capitalização que Vossa Excelência salientou com muita autoridade, é o custo da transição. Afinal de contas, se a população que entra no mercado vai utilizar o método de capitalização e o pessoal mais idoso tem o sistema antigo, quanto vai custar isso para o país, para esse pessoal mais antigo, que tem um modelo antigo ainda de previdência, que é baseado na Constituição de 1988 e da Seguridade Social? A avaliação que se tem é que chegue a quase 7 trilhões de reais. Ou seja, Paulo Guedes, que diz que pretende economizar com essa reforma da Previdência, que é um crime, 1 trilhão e 100 bilhões em 10 anos, vai pagar, para obter essa economia, mais de 6 trilhões. É uma farsa. Essa reforma é uma farsa. Na verdade, o que ele está fazendo é um grande plano de previdência para os bancos, onde os bancos ganharão cada vez mais e a população ficará cada vez mais pobre. Por isso, parabéns pela intervenção de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Enio. Concedo a palavra ao nobre deputado Rogério Correia. Deputado Odair Cunha, em primeiro lugar, parabenizar pelo seu trabalho aqui na Câmara Federal. Nós que pudemos estar juntos também em Minas Gerais, com experiências positivas no governo Fernando Pimentel, Vossa Excelência como secretário de governo, pudemos realizar boas parcerias. Infelizmente, o clima no Brasil é um clima péssimo, né? De perda de direito para os trabalhadores, como já foi aqui afirmado. Essa reforma da Previdência, algo feito para os banqueiros, são 12 trilhões de reais que os banqueiros vão tomar conta deste recurso para que a poupança dos trabalhadores enriqueçam mais ainda os bancos.
Esse é o único interesse que tem Paulo Guedes e Bolsonaro. Como foi dito aqui, não o nosso Paulo Guedes, deputado federal aqui presente, mas o Paulo Guedes do Bolsonaro, aquele que quer tirar dos pobres R$1 trilhão para fazer a transição para o regime dos banqueiros e entregar a ele 12 trilhões. É esta conta que faz Bolsonaro. Retira R$1 trilhão dos pobres, inclusive aqueles do BPC, que recebe PIS/PASEP, trabalhadores rurais, professoras, tanto do regime geral como do regime próprio da Previdência. Ele faz a economia ali nas costas dos trabalhadores de R$1 trilhão e depois vai colocar 12 trilhões para os banqueiros deitar e rolar. É muita cara de pau propor isso no Brasil, ao invés de propor uma reforma tributária que possa dividir renda. Eu aproveitei, deputado Odair, gostaria de incluir a sua opinião, um projeto de lei e retomei, que foi do nosso deputado também, ministro da Previdência, Berzolini, que fez um projeto de lei importante, taxando lucro e dividendo das grandes empresas que no Brasil não pagam. O cálculo é de que isso daria aos cofres públicos 500 milhões dos muito ricos, taxado com 15%, que não é absurdo nenhum. E este projeto precisa andar nessa casa. Nós precisamos discutir uma reforma tributária que faça justiça. Esse é o primeiro ponto. Agora, parece que é cada um por si. E o Dallagnol agora, além do 2,5 bilhões, já está gastando por conta mais de 6 bilhões de um acordo que fez com a Odebrecht para que pudesse, inclusive, manter o presidente Lula preso injustamente lá no Paraná. E ele já está gastando. Nós estamos tomando medida, como o Sola, nosso deputado aqui, já colocou, mas eu queria aproveitar para convidar todos e todas, porque no dia 11, na Comissão de Administração Pública e Trabalho, nós estamos convidando, inclusive, o Tribunal de Contas da União para discutir uma representação da mesa aqui da Câmara Federal, assinado por todos os integrantes da mesa, que questionam e pedem ao Tribunal de Contas da União medidas duras contra o uso dos 2,5 bilhões que Dallagnol tinha feito para uma entidade privada que ele ia tomar conta dela. De repente a gente olha e ele tem mais 6,8 bilhões de outra conta. Então, deputado Odair, o que está acontecendo no Brasil, do governo Bolsonaro, é algo inacreditável. E a presença de Vossa Excelência aqui é fundamental no combate a esses absurdos. Parabéns. Obrigado, deputado Rogério Correia. Também a fala de Vossa Excelência ilustra e engrandece nosso debate aqui. Pois bem, senhores e senhoras parlamentares, disse aqui no início de minha fala que retorno a este parlamento com esperança. Encerro renovando essa esperança de que haveremos de votar nessa casa legislativa, não seguindo os interesses do sistema financeiro norte-americano, mas votaremos com o povo brasileiro, portanto, contra essa malfadada proposta de destruição da Previdência Pública no nosso país. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Odair. Só para fazer um contraponto, senão vai ficar muito desequilibrado, ficou só todo mundo a favor ali. Mas, deputado, o certo é que nós estamos no momento da economia do Brasil, um momento que é preciso fazer ajustes, nós precisamos de emprego para a nossa população e é preciso organizar para que o Brasil se torne amigável e, aliás, atrativo para que as pessoas possam investir aqui. O desequilíbrio das contas da Previdência, ele é um norteador negativo para quem quer investir, porque o cara diz, olha, esse país não é solvente. O próprio presidente Lula, há pouco, no mandato da presidente Dilma, defendia uma reforma da Previdência. Então, eu só queria deixar a provocação, até para levantar a bola para Vossa Excelência cortar, qual seria o caminho. E não vou falar de cobrança de dívida nem de outra, porque esse não foi feito. Passou 14 anos, o PT não fez, nem a cobrança de dividendo. Mas o que poderíamos fazer para podermos ser atrativos? Vamos continuar com esse rombo? Daqui uns dias não consegue pagar mais? Esse é o grande desafio que nos impõe a todos. Deputado Zé Medeiros, agradeço a parte de Vossa Excelência. Apenas para registrar que ajustes
devem e precisam ser feitos no sistema previdenciário. Tanto, Vossa Excelência aqui citou, que o governo do presidente Lula o fez. Mas a proposta que nós estamos debatendo neste momento no Congresso Nacional é uma proposta de destruição do sistema previdenciário. É uma proposta que destrói a seguridade pública neste país. Exatamente por isso nós nos posicionamos contra. Ajustes podem e devem ser feitos. Agora, destruição do sistema de proteção social no nosso país, nós não podemos admitir. Uma parte, senhor presidente. Deputado Célio. Meu deputado Odair Cunha, deputado de Minas Gerais, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que realmente esta reforma da Previdência é uma tragédia anunciada. Como disse agora mesmo, os municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes correm o risco de fechar as portas, porque 75% da arrecadação desses municípios vem da aposentadoria dos seus moradores, dos idosos que moram nas cidades, principalmente nas cidades do interior. E o restante vive do Bolsa Família. E essa reforma da Previdência, como está proposta, simplesmente é um massacre aos idosos brasileiros. O presidente Bolsonaro já está sendo classificado como presidente idosofóbico, que persegue os idosos, que persegue os trabalhadores do campo, que persegue as mulheres. Esse presidente, que não foi debater com o povo brasileiro, jamais disse que iria fazer essa reforma antes de ganhar as eleições. E ele sabe muito bem que se o presidente Lula fosse o candidato, jamais ele seria o presidente. E ele tem que agradecer muito aquele Adélio, lá de Minas Gerais, lá de Juiz de Fora, porque se não fosse aquele incidente, jamais ele seria presidente. Por isso, meu amigo deputado Odair Cunha, meu conterrâneo, quero parabenizá-lo pelo seu discurso e dizer que realmente a reforma da Previdência está tirando o sono do povo brasileiro. Obrigado, deputado Célio. Deputado Bira. Deputado Odair, eu queria cumprimentar Vossa Excelência e, sobretudo, por trazer esse tema tão relevante para o Brasil inteiro sobre a reforma da Previdência, mas dizer aos governistas que perguntam tanto qual seria a alternativa para a reforma da Previdência, eu queria que eles começassem a pensar sobre a possibilidade de taxar as grandes fortunas. Por que não sacrificam os de cima? Por que tem que sacrificar os de baixo? Tem que começar no andar de cima, cobrar, taxar os banqueiros, as grandes fortunas do Brasil. Vai ter mais dinheiro do que o 1 trilhão que o seu Paulo Guedes quer arrecadar com a reforma da Previdência. É isso que nós queremos que ele comece a raciocinar. Mas cumprimento Vossa Excelência. Vossa Excelência traz um grande tema e ajuda o Brasil a pensar uma alternativa para essa questão da Previdência, que é a necessidade de defender o direito do povo. Muito obrigado. Vamos lembrar, deputado, que quando no governo do presidente Lula nós tínhamos uma situação de pleno emprego, o regime geral da Previdência Pública era superavitário. O Brasil precisa voltar a crescer, gerar emprego. Nós temos hoje, disse aqui no meu discurso, 50% dos trabalhadores e trabalhadoras deste país estão na informalidade. Deputado Marcelo Freixo. Deputado Odair, obrigado pela parte. Dizer que não é verdadeira a versão da base do governo de que essa reforma da Previdência, que Vossa Excelência pauta de forma tão correta aqui, é para combater privilégio. Mais de 80%, deputado, mais de 80% da arrecadação que se diz que terão com essa reforma vem dos setores mais pobres. Mais de 80% com os idosos pobres, com os trabalhadores rurais, com professores, mais de 80%. Então
Então quem quer combater privilégio, faz reforma tributária e vai nas altas fortunas. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é o 9º país mais desigual do mundo. Essa desigualdade aumentou nos últimos 2 anos. Essa reforma da Previdência vai aumentar a desigualdade social. E o grande, deputado, o grande objetivo desta reforma é o sistema de capitalização, é fazer com que os bancos ganhem. E eles sequer colocaram isso no texto da PEC. Vossa Excelência tem razão. Eles estão desconstitucionalizando o debate da Previdência para trabalhar através de lei complementar. O grande objetivo é o sistema de capitalização para fazer com que os bancos ganhem dinheiro. Acabar com o sistema social da Previdência. Acabar com o sistema de repartição. O Brasil é um país desigual, mas está entre a população mais idosa, o setor menos desigual. Por quê? Porque existiu uma Previdência Social até esse momento. Se tem alguma possibilidade de déficit, vamos fazer uma proposta para combater as grandes fortunas e os privilégios, que não é o que esse texto do governo Bolsonaro está trazendo para cá. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Marcelo. Concedo a palavra ao meu ilustre conterrâneo de Minas Gerais, subtenente Gonzaga. Obrigado, Odair. Só para aproveitar também esse tema, para registrar aqui a nossa compreensão, nossa convicção de que esta PEC, ela prejudica os militares estaduais. Está havendo uma narrativa de que se estenderá automaticamente os princípios da Previdência dos militares federais aos militares estaduais. Eu tenho feito o esforço de ler e estudar a PEC 06 e não consigo compreender, não consigo enxergar que é possível, do ponto de vista da PEC, do ponto de vista da Constituição, que se estenda essa aplicação automaticamente aos estados. É uma narrativa falaciosa. Mas quero também deixar registrado a minha compreensão, a minha posição contrária a todo o conjunto da PEC, porque considero que está colocado os fundamentos equivocados, desnecessários, que, portanto, não trará o resultado que o ministro Guedes tanto sustenta. Trará, sim, mais um aprofundamento da crise social no nosso país. Obrigado, deputado. Eu vou ter que encerrar, mas antes eu vou passar a palavra ao deputado, Vossa Excelência, o deputado Ivan Valente. José Hildo Ramos. Quero parabenizá-lo, deputado Odair, companheiro Odair, mas essa reforma, essa PEC, ela também é contraditória. Ela fala em cobrir o rombo, mas não traz à tona o custo da transição que ficará para o país. Portanto, é contraditório e obscuro o texto da PEC. Muito bem. Muito obrigado, deputado. Deputado Ivan Valente. Rapidinho para dizer parabéns, deputado Odair Cunha. Perdão. Eu queria dizer o seguinte, o Paulo Guedes tem colocado 3 questões aí. Primeiro, é chantagem. Dizer que não vai mais pagar o funcionalismo, ou ele vai desvincular as verbas da União, ou então ele vai desapegar do cargo, se não for aprovada a reforma da Previdência, que quer arrancar o casco de 1 trilhão dos trabalhadores. Então a gente quer só dizer assim, desapega, Paulo Guedes. Só isso, presidente. Presidente, eu vou encerrar apenas para agradecer os apartes de Vossas Excelências e dizer que renovo aqui a esperança de nós termos derrotado essa PEC nessa casa, porque ela é totalmente contrária aos interesses da maioria do povo brasileiro. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito bem. Bom, dando sequência aqui, nós vamos entrar nas breves comunicações, mas tinham alguns deputados.